Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sumi daqui, eu sei, gente, eu sumi, não apareci mais. Às vezes a gente acaba se deixando desanimar por algumas coisas, né, gente? Coisas que às vezes não saem como a gente quer que saia, né? Às vezes a gente faz um plano, Deus faz outro, mas a gente tem que confiar que Deus tem o melhor para nós e tudo é no tempo dele. E o tempo e a vontade de Deus, né, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que confiar e acreditar que tudo vai dar certo, né? Mas bora lá, gente, voltei. Esse vídeo eu já tinha aqui gravado para vocês, acabei não soltando, mas decidi soltar ele, né? Porque já estava gravado, editado, só faltava aqui a narração, né? A narração da madrugada, que vocês vão ouvir um ecozinho, é um som um pouco mais estranho, mas eu acho que no final dá tudo certo, tá? Esse recheio que eu vou fazer, gente, é um recheio de 4 leites que eu tinha falado pra vocês que eu ia trazer. Nesse vídeo a gente vai ter 2 recheios, tá? A receita de 2 recheios. O primeiro é 4 leites. Eu coloquei aí uma caixinha de leite condensado. Vou colocar 80 gramas de leite em pó, que é o leite ninho, né? Colocando aí em colheres para vocês verem, e pesando também para quem não tem, né? Para quem tem a balança e para quem não tem. Então, vocês colocam aí 4 colheres e meia, 4 a 5 colheres, que tá tudo certo, tá bom? Quem tem a balança, coloca aí 80 gramas, tá? Aí eu vou mexer bem esse recheio, gente, essa mistura, para poder dissolver aí todo o nosso leitinho nesse leite condensado, para não acontecer de empelotar, não acontecer de ficar aquelas bolinhas depois, né? Para o nosso recheio ficar bem lisinho, tá bom? Nesse recheio, gente, eu também vou usar a farinha de trigo como espessante, tá bom? Para poder ajudar aí o nosso recheio chegar num ponto mais rápido, dar uma estabilidade maior para o nosso recheio, tá bom? Você pode usar maisena ou trigo. A diferença é o que? Nenhum dos dois vai ficar o sabor, tá bom? A diferença é que o trigo, se você sobrar recheio, você pode congelar. A maisena, que seria o amido de milho, se sobrar recheio, você não pode congelar, tá bom? Então, eu vou colocar aí 30 gramas de recheio, tá? Ó, ficou 27, eu deixei, não tem problema. Mas são 30 gramas de farinha de trigo ou maisena, tá? Eu recomendo trigo, já que os dois têm a mesma função e nenhum dos dois deixa o sabor. E o trigo tem aí um benefício maior, né, a mais, que seria que pode ser congelado caso sobre o seu recheio, tá bom? Então, a gente vai misturar bem também, para dissolver bem esse trigo. E em seguida a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, que equivale a 200 gramas de creme de leite, tá bom? Se você tiver creme culinário, você pode usar também. O creme culinário, algumas pessoas não gostam, né? Mas eu não vejo problema nenhum. Desde que seja um creme culinário de uma boa qualidade, né? Ele tem até mais gordura do que o creme de leite, sendo assim, ele dá uma cremosidade, um brilho maior para o seu recheio, tá? Eu e o meu cafezinho sempre do lado, né, gente? É meu companheiro. Preciso cortar um pouco do café que eu tô viciada. E, então, vamos lá. Ó, a gente vai dissolver aí o creme de leite também, misturar bem no nosso recheio. E aí, por último, a gente vai adicionar 200 ml de leite de coco. A minha embalagem é um pouquinho diferente, tá? É uma embalagem de um saquinho, mas é a mesma coisa, tá, gente? Não muda nada, não muda a qualidade, nada. A diferença é que o do vidrinho da mesma marca era um pouco mais caro e o do saquinho era um pouco mais barato. Equivale a 200 ml. Olha lá, tô mostrando para vocês. Equivale a 200 ml. Quanto melhor a marca do seu leite de coco, mais saboroso vai ficar o seu recheio, tá? Se eu falar para você, pode pegar qualquer marca. Você pode? Com certeza você pode pegar qualquer marca. Porém, se você pegar uma marca muito inferior, né, uma marca que não é tão legal, que o sabor não é tão aguçado, o seu recheio não vai ter um sabor aguçado também, tá? Porque o diferencial dessa receita é o leite de coco e o segredo dessa receita é o leite de coco, tá bom? Ele faz toda a diferença. Então, se você conseguir investir num leite de coco de boa qualidade, não precisa ser o mais caro, tá, gente? Aqui na minha cidade tem leite de coco que custa R$ 10, eu não pago. Para mim, não é viável, para o valor que eu passo para meus clientes, não é viável. Então, eu pego sempre um de boa qualidade, porém com um preço que cabe dentro do meu bolso, tá bom? Depois que a gente misturou tudo certinho, a gente vai levar pro fogo, tá?
Vamos levar pro fogo, vamos mexer em fogo médio, até ele começar a dar ponto. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês os pontos dele, deixo gravando aí um pouquinho pra vocês verem, né? Conforme ele vai engrossando, conforme ele vai cozinhando, ele vai pegando ponto. Então, é só a gente ter um pouquinho de paciência e braço nessa hora, né? Pra mexer sem parar, pra não empelotar. Gente, creme não pode parar de mexer, tá? Não pode, você tem que mexer, mexer. O braço dói, se vocês repararem, eu troco o tempo todo, porque eu tenho muita dor na minha mão e no meu braço. Eu troco de um pro outro, mas eu não paro de mexer, porque senão empelota, tá? E queima, grudou no fundo, vai queimar e o seu creme branco vai ficar feio, vai ficar cheio de pelotinha, então não é legal, tá bom? Nesse ponto, ó, ele já começou a engrossar, se vocês verem, já não está mais líquido, eu tô mostrando aí pra vocês que ele já tá um pouquinho melhor, ó. Nesse ponto, se você quiser fazer um bolo de pote, fazer alguma receita que ele seja mais cremoso, você já pode desligar, tá? Até menos que isso, na verdade, se você quiser, você já pode deixar desligar para ele ficar bem cremoso. Então, vamos supor que você vai fazer uma sobremesa na travessa, quer usar um creme 4 leites, nesse ponto tá perfeito, tá? Um bolo de pote, um copo da felicidade, nesse ponto tá perfeito, gente. Então, no meu caso, como é para rechear um bolo, né, de corte, um bolo confeitado, eu preciso que ele fique com um ponto mais firme para dar estabilidade pro meu bolo, para dar estrutura pro meu bolo, tá bom? Então, eu vou continuar mexendo e vou mostrando aí para vocês, ó. Qual que é o ponto correto, né, para vocês acertarem na casa de vocês. Gente, quando ele já estiver firme, igual tá aí na panela, você passa a espátula no meio, ele demora para se juntar, como se fosse um ponto de brigadeiro praticamente, tá? Você vira a panela, ele já escorre todo. Quando você ergue a sua espátula, ele cai em bloquinhos e ele não se mistura. Claro que você vai erguer essa espátula, né? E vai jogar lá de cima. Se você jogar de baixo, ele não vai se misturar mesmo. Então, ele tem que pegar um impacto. E ainda assim, se ele pegar um impacto e não se misturar, então o seu recheio, gente, tá no ponto perfeito, tá bom? Aí, ó, o meu já deu ponto, eu já tô tirando. Vou mostrar aí na balança pra vocês quanto que rende uma receita, tá? Ó, 600 e... Vamos ver, vamos esperar arredondar esse recheio. 724, gente, gramas só de recheio, tá? E aí, eu vou passar um plástico filme em contato com o meu recheio e vou colocar pra descansar, tá bom? Eu deixei fora da geladeira esse recheio, até o momento de usar, ele esfriou em temperatura ambiente, tá bom? Mas você pode colocar ele para descansar na geladeira também, principalmente se você tiver pressa, tá? Se você tiver com pressa aí para poder usar esse recheio, você pode pôr ele para descansar, porque a gente ainda tem mais um processinho nesse recheio e ele precisa estar totalmente frio, tá? Então, o segredo do meu recheio 4 leite, do jeito que eu gosto de fazer, gente, e eu acho que fica assim perfeito. O creme já é perfeito, tá? Mas eu gosto de fazer o quê? Eu vou tirar esse recheio e eu vou acrescentar, na quantidade que eu vou usar, eu vou acrescentar uma certa quantidade de chantininho batido, tá? Pode ser chantilly batido, eu uso chantininho porque eu sempre tenho chantininho aqui. Então, como eu já tinha batido chantininho pro bolo, eu já tinha chantininho pronto, então eu usei o chantininho mesmo. Coloquei toda a minha quantidade de recheio aí, né, a receita inteira. E aí, o chantininho eu vou colocando a olho até dar o ponto. Vai dar, eu acho que umas 4 colheres bem cheias de chantininho, tá? Mas vocês vão poder chegar ao ponto que vocês acharem melhor. Você pode ver que ele tá bem macio, tá? Ó, não tem dificuldade para mexer com uma colher simples. Eu vou mexendo, vou misturando. Se eu achar que preciso de mais, eu coloco até dar um ponto bem macio, bem leve, tá? Ele fica parecendo uma mousse, ele fica bem airado. E depois que esfria, que gela, né? No bolo, ele fica perfeito, gente. Ele não escorre, ele não desmancha, ele não vaza, tá? Ele fica perfeito e intacto. Enquanto misturamos aqui esse recheio, né, gente, para não perder o costume, quero agradecer vocês. A gente já passou de 800 inscritos, tá quase batendo 1000.
As horas assistidas a gente já passou de 4.000 horas, então pra gente monetizar o nosso canal só precisa agora bater os 1.000 inscritos. Então muito obrigada a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que se inscreveram, que comentam, que compartilham. Eu tô muito feliz, que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? E se Deus quiser, esse ano de 2023 nós teremos muita coisa nova aqui. E Deus vai nos sustentar sempre, tá bom? Coloquei mais um pouquinho de chantininho, tá? Que eu achei que precisava. E aí eu tô mostrando pra vocês, ó, o ponto desse recheio. Ele fica, gente, sensacional. Façam na casa de vocês. Só façam e depois vocês venham aqui no comentário e me falam o que vocês achou. Ele é perfeito. Agora, iremos para o nosso segundo recheio e sim, eu estou usando a mesma panela que eu usei para fazer o 4 leite. Não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem nenhuma porquice antes que alguém fale isso, pelo amor de Deus, tá? Quem trabalha com doce, quem é confeiteira, sabe que a gente costuma reaproveitar a mesma panela, né? Porque vai fazer um recheio ali. Primeiro eu fiz o branco, justamente por isso, para poder aproveitar a panela para fazer o de chocolate, tá bom? Então tá tudo certo. Vamos seguir aqui na receita. Esse que a gente vai fazer agora é o brigadeiro trufado. Eu e a minha luta com a minha balança aí, ó, tentando mostrar a receita pra vocês e ela fica querendo morrer o tempo todo, gente. Dou uma balança pra mim. Ó, coloquei um leite condensado, tá? Coloquei aí também o espessante, que é 30 gramas de trigo. Pode pôr maisena? Até pode, mas neste caso eu aconselho a não pôr, porque eu sinto que quando a gente usa, eu não uso maisena, mas eu já usei uma vez para testar e eu sinto que dá diferença no sabor, tá bom? Ele não fica parecendo mais um brigadeiro trufado, ele fica me lembrando aquele creme daquele Danone da NET. Eu não sei se vocês já fizeram um recheio da NET. Ele fica muito parecido, tá? Então, eu acho que foge muito, tá bom? Então, eu aconselho vocês a usar o trigo. A receita vai o trigo, tá bom? Então, coloquei aí 60 gramas de chocolate em pó, 50%. Se você não tiver o 50% e tiver o 32%, tá tudo certo. Pode pôr também. Ele só vai ficar um pouquinho menos amargo, tá bom? Mas vai ficar perfeito, porque eu já fiz várias vezes antes de usar os 50%. A gente vai misturar bem para dissolver todo os nossos secos, né? Todo o trigo e o chocolate em pó, para não ficar nenhuma bolinha, para não acontecer de empelotar também, tá? Vamos colocar aí também uma caixa de creme de leite, que equivale a 200 ml, né? Ou a 200 gramas de creme de leite, tá bom? E se você tiver creme culinário, também pode usar, tá, gente? É um creme culinário de boa qualidade, então você pode usar, tá? Vamos colocar aí uma colherzinha de margarina, que vai dar entre 10 e 15 gramas, já é o suficiente, tá bom? Só para adicionar um pouquinho de gordura. Se você usar o creme culinário, você não precisa pôr a margarina, porque o creme culinário ele tende a ter 22 a 25% de gordura. Já o creme de leite, ele tende a ter 17%, tá bom? Então, uma coisa equivale à outra. Então, a gente vai misturar bem para poder levar pro fogo. Gente, hoje eu tô falando mais que o Homem da Cobra. Não coloquei nenhuma musiquinha aqui pra vocês, hein? Meu Deus, vocês que lutem. Voltei com tudo, hein? Agora, a gente vai adicionar aí 150 ml de leite, tá? Leite integral em temperatura ambiente. Esse recheio, ele é um creme de brigadeiro. Você pode chamar de creme de chocolate, você pode chamar de creme... Eu chamo de creme de brigadeiro, tá? Pra mim, ele é um creme de brigadeiro, porque ele é a mesma receita do brigadeiro. A diferença é que ele vai o leite e o trigo, né? O meu brigadeiro eu não costumo colocar trigo, algumas pessoas colocam e tá tudo certo. A diferença do meu brigadeiro pro creme de brigadeiro é o leite e o trigo, tá? E o sabor dele é perfeito, é igual o trigo, tá bom? Então, aí, a gente vai colocar agora... são 100 gramas de chocolate, tá? Chocolate nobre. O meu passou um pouquinho, mas não tem problema. E aí a gente só vai colocar esse chocolate nobre a hora que o nosso recheio já tiver fervido, tá bom? Em temperatura média, em temperatura não, em fogo médio, tá? Mexendo sempre, gente, as laterais, o meio, o fundo, tudo, para poder não grudar o nosso recheio, para não empelotar. Ó, já passei aí um pouquinho para ficar mais rápido para vocês. O nosso recheio já tá começando a engrossar, já cozinhou bastante, tá?
Quanto ao trigo, gente, não se preocupa, não fica gosto, não fica gostos residuais, nada. Ele fica perfeito, é a mesma coisa que um creme de brigadeiro, ele lembra muito o brigadeiro, tá bom? Então ele fica perfeito. A gente vai mexendo bastante. Agora a gente vai acrescentar o nosso chocolate, é nesse ponto, tá? Que a gente acrescenta o nosso chocolate nobre. Se você quiser usar cobertura, você pode, tá? Eu já usei várias vezes, tá, gente? Quando eu não tinha condição de comprar o chocolate nobre, eu usava o chocolate fracionado, que é a cobertura, mas sempre de boa qualidade. Não vai comprar aquela cobertura da mais ruim que tem e querer que o recheio fique bom. Ele não vai, ele vai ficar aquele recheio peguento na boca, sabe? Pega uma qualidade boa, Cical, da Harald, né, que seria o top no caso, Norcal, eu nunca usei Norcal, mas as confeiteiras usam e super recomenda, tá? Eu recomendo o Cical, que pra mim é o melhor. Esse recheio, gente, também é coringa igual 4 leites, tá? Se você quiser usar ele para copo da felicidade, para sobremesa na travessa, para bolo de pote, você pode. A diferença é que você vai tirar ele do fogo antes, quando ele começou a engrossar, que você passa, ergue ele assim, ele já faz um desenho, a espátula, né, o que você joga já faz um desenho por cima. Esse é o ponto perfeito, ele vai ficar bem cremoso, tá? A hora que você tira, ele vai parecer que tá mole, mas não tá. Ele vai ficar bem cremoso e é perfeito para todo tipo de sobremesa, para doces no copo. É ele que eu uso para tudo, tá bom? Eu só mudo o ponto dele para cada coisa que eu vou fazer, tá? Aí para o nosso bolo a gente precisa de estabilidade, de estrutura, então é claro que ele tem que estar num ponto bem firme, tá? Ele tem que estar num ponto para poder sustentar as camadas do nosso bolo, tá? Então vamos lá. Já tá quase no ponto aí esse recheio. A gente vai tirar e vai fazer a mesma coisa que o outro recheio. A gente vai colocar ele para descansar fora da geladeira ou dentro da geladeira, como você preferir, tá? E aí a gente vai colocar em contato com o plástico filme para poder não criar, né, uma película, ou então para não ficar também caindo água, né, que é o vapor que sobe do doce enquanto tá quente, para poder não ter nenhuma alteração aí no nosso recheio, tá? O ponto dele é o mesmo que o outro, tá? Se levantou, caiu em bloco, não se misturou. Se você virou a panela, ele despeja. Se você passar a espátula, ele não se ajunta. É o mesmo ponto, tá bom? É o ponto de brigadeiro, gente. O ponto do recheio para rechear bolo é o ponto de brigadeiro, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu já vou finalizar ele por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam a receita, tá? Que vocês falem pra mim se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam, tá? Ou fale aqui pra mim como que vocês fazem também, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então deixa o seu like, compartilhe, comenta, tá bom? E quem tá chegando, seja muito bem-vindo e que possamos aí nesse ano de 2023 crescer juntos e que eu possa aí estar ajudando vocês e vocês me ajudando também, porque eu aprendo muito com vocês. É uma troca, né? Mas então é isso, gente. Fica com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!